Outra coisa que a gente notou foi a coordenação motora dela. Melhorou demais, muito. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como era o desenho dela antes. Eu peguei o desenho dela assim, tipo, bem fresquinho, antes do primeiro tratamento com célula-tronco. Então vocês podem ver que ela fazia os rabisquinhos, mas ela tinha uma noção de olho, boca, nariz, mas isso assim era o máximo que ela conseguia desenvolver. Aí logo que a gente chegou do primeiro tratamento, ela foi pra esse tipo de desenho aqui, ó. Mais elaboradinho, com corpo, cabelo. Ela começou a ficar mais detalhista e ela começou a fazer coisas mais buscando, assim, se aperfeiçoar nos detalhes. Isso foi depois do primeiro tratamento. Então a coordenação motora dela fina, que eles chamam, melhorou muito. Depois do segundo tratamento com a célula-tronco, a mudança foi mais gritante. Então, ó, ela agora, ela quando faz os desenhos dela, ela é bem detalhista, sabe? Ela faz o olhinho, a boca, ela tem mais noção de metria entre corpo e boca. E esse foi bem recente, esse foi esses dias que ela fez. Olha como o desenho dela tá bem mais sofisticado. Então, realmente, a gente vê que na questão motora foi gritante a melhora dela depois do primeiro e segundo tratamento com célula-tronco. A sua filha começou a falar por causa de célula-tronco? Não, não. Mas eu também não posso dizer que a bebê ela era verbal antes de célula-tronco. Ela sempre teve a vontade de se comunicar. Quando ela notou que ela não era compreendida com as coisas que ela balbuciava, ela começou a fazer sinaizinhos, e aí eu vi que ela estava interessada nos sinais, e eu ensinei para ela a linguagem dos sinais, e ela começou a se comunicar através da linguagem dos sinais. Então, ela tinha essa vontade de se comunicar, e ela usava, sim, algumas palavras que ela copiava, ela conseguia repetir, mas ela não tinha funcionalidade nenhuma. E se ela dizia alguma coisa funcional, a gente não conseguia entender nada, nada. Porque imagina, Tati Bitati já é difícil, imagina Tati Bitati em inglês. Aí que a gente não entendia nada. Então ela foi ficando cada vez mais frustrada, porque ela via que ninguém entendia ela, nem aqui, nem na escola. E aí ela foi, tipo, parando completamente de falar, o pouco que ela falava. Mas foi dia e noite depois do primeiro tratamento, porque aí ela começou a soltar palavrinhas que tinham funcionalidade, quer dizer, em momentos que eram para ser ditas aquela palavra e bem claras. E aí todo mundo na escola percebeu, o terapeuta ocupacional e a fono também perceberam e vieram falar comigo, dizendo, nossa, realmente a evolução que ela teve nesse último mês, né, depois da célula-tronco, não se compara à que ela teve durante o ano inteiro, o ano passado. Então a gente tem que tirar o chapéu para esse tratamento, porque realmente não tem explicação para o estágio, para o pulo que ela deu, para o salto que ela deu. Enfim, nós mesmas pudemos comprovar esse trabalho silencioso das células-tronco quando fomos fazer o nosso acompanhamento anual com um nefrologista. Todo ano a bebê ela vai fazer um scan dos rins, no qual ela toma uma substância intravenal, que é o DMSA, para fazer o contraste, passa embaixo de um aparelhinho de ressonância magnética, eles vão injetando líquido e aí vão monitorando o funcionamento dos rins por 45 minutos, 1 hora. Todo ano a gente faz esse exame de acompanhamento, porque o nefrologista me disse que o nosso objetivo é manter a função renal dela em torno de 50% para que ela tenha uma qualidade de vida sem maiores preocupações. No nosso último follow-up, a gente tinha feito o Stem Cells em setembro de 2013 e a gente sempre faz o nosso follow-up em dezembro, no final do ano. E fomos para o nosso follow-up. Aí ela fez o exame e, como sempre, depois do exame a gente vem embora para casa, porque eu não posso dizer que é super divertido, porque não é horrível. Tem que amarrar ela na tábua, porque ela não fica com o catéter, então não é nada prazeroso. Então ela tava estressadíssima, eu também, eu falei, vamos embora pra casa. Quando eu tava saindo, um dos técnicos me disse, o médico quer ver a senhora imediatamente. Eu falei, ih, deu zica. Lá fui eu ver o médico, o nefrologista, aí ele tava com um sorriso daqui a aqui. Aí eu falei, ganhou na loto? Aí ele falou, quase. Tô muito satisfeito com o resultado dos exames da Bebela. Eu queria te mostrar, não queria esperar, tô tão assim, animado, excited, que eu queria te mostrar agora. Aí foi lá e mostrou os exames coloridinhos, me mostrando e falou, tá vendo essas áreas aqui, onde se vê atividade renal? Eram áreas mortas.
Durante todos esses anos, não havia atividade renal nenhuma nessa parte do rim dela. Tipo, era terra de Marlboro. E agora você pode ver aqui, a laranjinha, vermelhinho, é a função renal dela aumentando. E me surpreendeu, quase caí da cadeira, porque eu nunca esperei, dentro desse quadro dela, que isso fosse acontecer. Então eu tô feliz, eu vim aqui pra te dar os parabéns e dizer que a gente torcer, porque tem esperança, parece que essa menininha vai surpreender muito a gente. E eu, sabe de nada, inocente. Porque no fundo eu sei que foi stem cell, que ajudou essa regeneração do rim. Então vocês podem ver, o trabalho é silencioso, mas ele é constante. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a célula-tronco, se ela faz aquela mudança que todo mundo fala, oh meu Deus, ou se é muito suave a mudança, de alguma forma ela está trabalhando dentro do corpinho das nossas crianças. E o meu parecer final é de que o tratamento com célula-tronco, ele é maravilhoso, ele trouxe só coisas boas pra gente, ele mudou a nossa qualidade de vida. Se eu tivesse algum conselho que eu pudesse dar, deixar o organismo do seu filho o mais adiantado possível, se é que vocês me entendem, o aparelho digestivo o mais saudável possível, a questão dos metais, os metais mais baixos possível, porque claro que com essas atitudes, com essas medidas, você vai diminuir a necessidade de mais e mais tratamentos com célula-tronco. A gente, quando foi da primeira vez, a bebê estava numa situação muito ruim. Ela estava com os metais bastante altos, ela estava péssima do aparelho digestivo, ela tinha muitos gases, constipação, enfim, era todo um conjunto de coisas muito ruins, dormia mal, ela estava realmente messed up. E eu acho que por conta disso, mesmo assim a gente viu ganhos, veja bem. Mas por conta disso, a gente poderia ter tido até mais ganhos se ela não tivesse tão ruim como da primeira vez. Dessa segunda vez ela já estava bem melhor e a gente continua vendo progressos dela. A gente pôde finalmente tirá-la da fralda completamente, porque ela já tinha aprendido, depois do primeiro tratamento com célula-tronco, eu já tinha conseguido fazer ela fazer xixi no banheiro normal, mas a questão do número 2 era um parto. Gerava muita ansiedade, muito choro, muito drama. E ela precisava da fralda ainda pro número 2. Estava ficando uma situação bem constrangedora, até pela dignidade dela mesmo, viajar com ela, sair pros lugares com ela. E depois dessa segunda vez, desse segundo tratamento, e graças a Deus a gente conseguiu, tô muito feliz. E o tratamento com o stem cell foi um divisor de águas na nossa vida. Vou deixar meu e-mail aqui embaixo, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, por favor, podem mandar um e-mail pra mim. Me despeço de vocês, espero que eu possa ter ajudado, possa ter feito um pezinho positivo na decisão final de vocês. É um prazer ter contado a nossa história. E eu vou deixar um videozinho da Bebela antes e depois do tratamento com célula-tronco para vocês verem a diferença. Vocês vão ver que antes ela falava, a maioria das palavras que ela falava eram totalmente ecolalia, nenhuma das palavras eram dela, mas ela tinha bastante dificuldade de pronunciar as palavras e falar, e algumas ela nem conseguia pronunciar. E o segundo vídeo que foi logo depois, vocês vão ver ela tipo uma matraca, já falando bastante, e dá pra ver que claramente que deu uma diferença muito grande, até na maneira como ela olha, como ela se expressa, foi bem legal. Um beijo, boa sorte e bom seminário. That's a good story. That's a good story. Oh, okay. And squeeze a little bit of water. Okay. Squeeze the lemon. Let's pour the water. There. Okay. A spoonful of honey. Spoon. Spoonful of honey. Yeah, put on a spoon. Spoonful. Oh, delicious. Okay. And then stir in. Yes, it goes Stir. wow, just like it has yellow. Say something. Cheese. It's a video. It's not a picture. You can talk. Hello. I'm Bella. I'm
I'm Bella. Hi. I'm Thomas, and I'm a #1 blue tank engine. Wow, look at that. Ready, set, go! Whee! Whee! Uh-oh. Whee! Whee! Oh, be careful! Whee! 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 Whoa! Ow! Whoa! Ow! Edward! I'm okay, Edward. Salty, my wheels broke. Look, please help me. I broke my wheels. Oh dear, Edward. Of course I will. I'm okay now? What? See, isn't it better?